Olá! Hoje eu tô aqui para falar sobre empatia. E empatia, eu tenho certeza que você já deve estar pensando assim, mas empatia é algo tão comum, todo mundo sabe o que é empatia, mas pessoal, as pessoas confundem muito o que é empatia. Empatia, todo mundo fala que é o quê? Se colocar no lugar do outro. Mas empatia não é só isso, se colocar no lugar do outro, porque isso pode ser confundido até com gentileza. Eu ser gentil com uma pessoa, isso não quer dizer que eu estou sendo empática com ela. Empatia envolve algo muito além, que é olhar através do olhar do outro. Imagina você que torce para o São Paulo e eu torço para o Corinthians. E você que torce para o São Paulo começar a amar o Corinthians porque você consegue se colocar no meu lugar. Isso é empatia. E isso acontece no nosso mundo? Imagina você que é de uma determinada religião e tem outra religião. É você respeitar e olhar o outro, entender esse outro através do olhar dele, entender aquela religião e respeitar e compreender. Isso é muito difícil. Olha a questão política que aconteceu ultimamente. As pessoas brigam porque elas não entendem o olhar do outro sobre aquela situação, sobre aquele fator político, né? Tem um pensamento de um lado, outro pensamento do outro e só gera briga. Se nós tivermos capacidade de empatia, realmente, se o mundo tiver capacidade de empatia, nós não temos conflitos. E é o que acontece, o que mais tem no mundo é conflito. Então essa é a questão, será que eu tenho mesmo a capacidade de ser empático? Mas se eu não tenho, se eu tenho essa dificuldade, o que eu preciso fazer para desenvolver essa característica e essa habilidade tão importante no nosso dia a dia? A gente precisa estar aberto ao outro e aprender a escutar. Quais as vantagens que a empatia me traz para o meu dia a dia? Primeiro, pessoal, ela aumenta a capacidade de relacionamento. Ou seja, eu vou conseguir me relacionar muito melhor com as pessoas porque eu vou respeitar e compreender o olhar delas, porque eu vou olhar através do olhar dessas pessoas. Então, as minhas relações, além de aumentar, elas vão ser mais significativas, ou seja, eu vou criar vínculos maiores. Então, se eu tenho uma habilidade empática, meus vínculos são muito melhores. Outra questão, ela me permite lidar com a diversidade. E lidar com a diversidade, eu amplio o meu potencial de conhecimento, de inovação, de criação. Ou seja, quem tem empatia consegue lidar automaticamente com a diversidade e que vai ampliar o seu conhecimento. Olha o quanto a empatia é importante. Outra questão, ela amplia as minhas habilidades e competências. Por que ela amplia isso? Porque conforme eu compreendo o outro, eu também crio em mim uma capacidade de arriscar. Porque se eu entendo o jeito do outro, eu não julgo o outro, eu não tenho preconceito com o outro, eu consigo entender através do olhar dele, eu vou reagir ao mundo mais confiante. Por quê? Porque eu também não vou achar que os outros vão fazer como eu fazia de julgar. Então, eu começo a ampliar as minhas competências, ou seja, eu melhoro as minhas habilidades quando eu desenvolvo essa potência de empatia. Uma outra questão que ajuda muito, né, a empatia nos ajuda muito, é a comunicação assertiva, ou seja, de entender o meu limite e entender o limite do outro e falar não com tranquilidade, de compreender a forma desse outro pensar, falar da minha opinião sem ser agressivo com esse outro, ou seja, usar uma comunicação não violenta. Então, quando eu tenho empatia, a minha comunicação melhora, as minhas relações melhoram, o meu arsenal profissional melhora, as minhas habilidades, as minhas competências. E o que a gente tem feito para desenvolver essa habilidade? Será que eu sei olhar através do olhar do outro ou simplesmente sou gentil? Fica essa questão para vocês.